Paz do Senhor, amados, estamos juntos em mais um dia para o estudo de mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Caminhando já para o fechamento desse trimestre, chegamos hoje na lição de número 11, o fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. E eu convido você a fazer comigo uma oração para iniciarmos esse estudo que com certeza será muito edificante. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos diante do Senhor, à disposição do Teu Espírito Santo, para termos o nosso entendimento iluminado pela luz que vem do céu, para nos ajudar a entender com profundidade e com discernimento pleno aquilo que o Senhor quer comunicar a cada um de nós. Dá-nos um estudo de excelência e nos ajuda, Deus, a compreendermos o Seu plano redentor para as nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, para a honra e glória Tua. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, nós estamos juntos para mais uma lição excepcional. Que lição maravilhosa! Tivemos a oportunidade de, por 5 domingos seguidos, estudarmos os dons do Espírito Santo. E vimos, através deste estudo, na tabela paulina, uma listinha de 21 dons distribuídos. 9 em 1 Coríntios 12, 7 em Romanos 12, 5 em Efésios 4, sabendo que essa lista ela é apenas pedagógica para atender às necessidades daquelas igrejas para os quais Paulo estava escrevendo. Mas com toda certeza os dons do Espírito Santo não se esgotam nessas listas. Isso é só para a gente ter um vislumbre, uma visão um pouco mais ampliada daquilo que o Espírito Santo tem para a sua igreja. Tendo estudado os dons espirituais, cujo propósito é a edificação do corpo de Cristo e o aperfeiçoamento dos santos, nós vamos agora ter uma oportunidade de, por 2 lições seguidas, estudarmos o fruto espiritual. Eu começo fazendo uma breve diferenciação entre dons e frutos. Falamos bastante sobre dons e foi tão bom, né? Foi tão relevante, foi tão instrutivo, mas eu penso que essa consideração inicial para fazermos essa diferenciação, ela é muito importante. Por quê? Porque dons fala daquilo que nós possuímos, não que a gente seja dono dos dons. O dom é Deus, é Ele que dá dons para a sua igreja, mas Ele nos permite possuir os dons espirituais, enquanto o Espírito Santo está movendo no nosso íntimo. Então, dons é aquilo que possuímos. O fruto, ele fala daquilo que nós nos tornamos. O dom está relacionado àquilo que nós temos. O fruto se relaciona com aquilo que nós somos. Dom fala de uma habilidade adquirida na instrumentalidade do Espírito Santo por sua soberana vontade para nos revestir de poder espiritual com fins específicos. Mas fruto fala do nosso caráter moldado, lapidado pelo Espírito Santo. Então, uma distinção necessária. Há pessoas que se julgam muito espirituais porque possuem dons. Todavia, a posse de dons espirituais não prova de que nós somos verdadeiramente espirituais. Mas, quando o caráter do cristão é burilado, é lapidado, é trabalhado pelo Espírito Santo, irmãos, isso não requer julgamento de ninguém. Isso prova por si mesmo a quem essa pessoa pertence e a quem ela está servindo.
Então, sim, é importante fazermos essa distinção, porque a partir desta lição nós vamos estar estudando o fruto espiritual. E como diz aqui o título, hoje nós vamos ter a oportunidade de pensar no fruto espiritual em relação a Deus e em relação ao próximo, ao semelhante, aquilo que Deus deixou para gente de virtude possível de ser desenvolvida quando nós temos o Espírito Santo morando no nosso coração. Primeiro, no nosso relacionamento com Deus, quais são as virtudes que precisam estar presentes na vida de quem tem o Espírito Santo? E segundo, na nossa relação com o nosso próximo, quais são as virtudes que não podem faltar quando estamos nos relacionando com os nossos semelhantes? Então, a nossa introdução, o texto áureo é Gálatas capítulo 5, versículo 22, onde descreve cada um desses dons. E ele diz: mas o fruto do Espírito é caridade, em algumas traduções o que se usa é a palavra amor, gozo, em algumas traduções o que se usa é a palavra alegria e paz. Também longanimidade, benignidade, bondade. E por fim, fé, mansidão e temperança. Como verdade aplicada, nós temos que é fundamental, após a conversão, andar em espírito para vencer as inclinações da natureza pecaminosa e manifestar o fruto do Espírito no dia a dia. Então vejamos o que diz a nossa introdução. Estudaremos na presente lição que o mesmo Espírito que concede os dons espirituais também quer produzir em nós as qualidades do caráter de Cristo, para que sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo para a glória de Deus. Então, esta introdução está nos dizendo que nesta lição nós estaremos pensando um pouco nessa questão da pessoa e da obra do Espírito Santo, que além de nos conceder dons, também planta dentro de nós o fruto espiritual. Vejamos que o pastor Antônio Gilberto, hoje de saudosa memória, nos escreveu que as qualidades do caráter cristão são produzidas no crente quando ele submete tudo à orientação do Espírito Santo que nele habita a partir da conversão. Então, estudar com cuidado, discernimento e diligência sobre o fruto do Espírito Santo e os resultados que ele opera na vida do cristão nos ajuda a entender os princípios da frutificação cristã e a necessidade do desenvolvimento progressivo de um caráter santo, de um caráter serviçal, de um caráter influente e atuante, semelhante ao de Cristo, nosso sublime exemplo. E isso manifestando-se em tudo, no nosso viver, no nosso agir, no nosso servir, no nosso pensar, no nosso sentir, nas nossas relações interpessoais. Bem, então tudo isso é para que sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo para a glória de Deus. Isso só vai acontecer quando verdadeiramente nós começarmos a manifestar na nossa própria vida o caráter do nosso Cristo. Segundo nos escreveu o pastor José Luiz Krause, que escreveu aí uma revista de escola bíblica dominical sobre espiritualidade, tratando desse texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, ele diz que, na verdade, a descrição do fruto espiritual é a forma mais reduzida da vida de Cristo. E então, ele diz que o fruto do Espírito é um retrato de Jesus Cristo. Nenhuma pessoa até hoje apresentou todas essas qualidades
num equilíbrio tal e numa perfeição que se equipare àquela de Jesus Cristo. Mas esse é o caminho. É por esse caminho que nós precisamos trilhar. Então, ainda que a espiritualidade que o fruto do Espírito carrega é plena, porque ela abrange toda a experiência humana, o que a gente vai perceber na descrição desse fruto espiritual é que amor, alegria e paz é o caráter curado. Longanimidade, benignidade e bondade é o caráter expresso na comunidade. Também fruto de um caráter curado e de uma intimidade equilibrada. E por fim, fé, mansidão e domínio próprio é o caráter expresso para com Deus em sua mais sublime forma. É a pessoa curada, é o indivíduo tratado e que está numa relação de intimidade com Deus aprovada. Quando o fruto do Espírito Santo é trabalhado em nós, nós então somos perfeitamente espirituais e perfeitamente humanos, pleno de espiritualidade cristã genuína e benéficos, porque nós nos tornamos exemplares e modelo de referencial para a humanidade. Então, irmãos, passemos ao primeiro tópico da nossa lição, que é uma descrição do fruto do Espírito. Esse tópico, ele se preocupou em nos fornecer um retrato desse fruto espiritual. Então, vejamos o que nos diz aqui o comentarista da lição. O mesmo Espírito que aplica nos discípulos de Cristo a obra salvífica do Senhor concede poder para anunciar o Evangelho, concede dons espirituais capacitando os salvos para a edificação da igreja e também produz em nós o fruto com as qualidades do caráter de Cristo. É um fruto que é plantado dentro de nós com as qualidades do caráter de Cristo, operando e conduzindo-nos no caminho do contínuo e indispensável crescimento e aperfeiçoamento. Sendo assim, nós devemos ter o entendimento de que as 9 virtudes referidas pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5:22 são elementos de um mesmo fruto, como se fossem os gomos de uma mesma fruta. Ele está dizendo aqui que é um único fruto que é produzido na vida do crente, mas esse fruto ele se desdobra em características distintas que vão sendo agregadas uma a uma na medida do caminhar cristão. Pode ser que no início da fé, com um fruto ainda não muito desenvolvido, que a gente continuasse a expressar alguns elementos ainda da velha natureza, sabe? Mas na medida que nós andamos em intimidade com Deus, o Espírito Santo vai fazendo uma revolução no nosso íntimo e nos transformando de glória em glória. Nós não podemos reivindicar as promessas maravilhosas e graciosas de Deus sem uma vida de separação e santidade, sem o mover do Espírito Santo no nosso íntimo. Então, o que acontece é que quem desenvolve uma virtude, espera-se, consequentemente, que desenvolva as outras. Em quem falta alguma delas, é porque ainda está carente de desenvolvimento espiritual. Se você já é uma pessoa amorosa, sobrenaturalmente, tem uma alegria que não é abatida pelas circunstâncias, experimenta paz com Deus, mas ainda é irritado
irritável, impaciente e não consegue suportar algumas provações, sem revidar, sem se defender, sem atacar o outro, é porque você ainda está com o seu desenvolvimento espiritual incipiente. Veja, não são frutos diferentes, o fruto é o mesmo. As virtudes é que se diversificam para o crescimento e para o aperfeiçoamento daquele ou daquela que abriu o seu coração para Deus e permitiu que Ele fizesse um santuário na sua vida para a habitação do Todo-Poderoso. Então, aquele fiel onde as virtudes do fruto não transparecem plenamente é porque ainda está deficitário em alguma área da sua vida, precisando de amadurecimento. Isso pode acontecer com qualquer um, pode ser até os líderes, as pessoas mais influentes da igreja, mas onde falta a virtude do fruto é porque está faltando crescimento cristão, ou seja, ainda é um menino espiritual. E o plano de Deus para nossas vidas é que a gente deixe de ser um menino e atinja a estatura de varão perfeito para a glória de Deus. E isso só vai acontecer quando o fruto do Espírito estiver plenamente desenvolvido no nosso íntimo. Veja aqui, eu juntei para nós conversarmos o item 1.1 com o item 1.2 por causa da proximidade do assunto. Então eu vou só dizer para vocês que o item 1.1 realçou para nós que andar no Espírito aponta para um outro percurso e também para uma nova realidade de vida. E também Jesus espera de nós, seus discípulos, que nós sejamos frutíferos para o reino de Deus. Então hoje, nós andamos em uma nova direção, precisamos nos despir dos velhos hábitos, assumir as nossas condições de filhos de Deus para que possamos frutificar. O exemplo que o comentarista deu é o trecho que está em João, capítulo de número 5, os versículos 4 e 5, que diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Ainda o versículo 16 diz: Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, o comentarista está fazendo aqui esta afirmativa contundente. Andar no Espírito aponta para um outro percurso e também para uma outra realidade de vida. Quem tem o fruto espiritual em desenvolvimento dentro do seu íntimo não é mais a mesma pessoa de antes de conhecer Jesus. E a nova realidade de vida nos ensina que Jesus nos escolheu para darmos frutos. Nós sempre vamos conviver com o perigo da esterilidade espiritual, que é uma constante que fica rondando a vida de todos os que foram escolhidos e inseridos no corpo de Cristo. Estes que foram chamados, vocacionados, de quem se espera frutos compatíveis, pode não reagir à altura. E aí, pode ser que em determinado momento da sua trajetória cristã, aquilo que começou tão bem e que era tão promissor, estacionou.
simplesmente não está seguindo adiante como deveria. Ainda que você seja uma militante na obra de Deus, uma servidora do reino, que aplique, que gaste todo o seu tempo para fazer coisas, para trabalhar, para agir, para estar em todos os lugares, para cumprir tarefas. Pode ser que o seu fruto esteja mirrado e não esteja compatível com aquilo que o Espírito Santo espera. O perigo maior é o de nós virmos a nos tornar como uma figueira estéril, que foi amaldiçoada por Jesus. Então, não basta dar flores e folhas. Não basta ter uma aparência deslumbrante e parecer ser muita coisa. É preciso produzir frutos, porque o fruto é para ser consumido, o fruto é alimento. Outros precisam se alimentar de nós para ter vida. E se nós não estivermos dando fruto para Deus, nós estaremos na condição de estéreis, como a figueira estéril que o Senhor Jesus amaldiçoou. O exterior era perfeito, não havia o que dizer. Cheia de folhas, cheia de flores, mas as suas folhagens atraíam os desavisados e enganavam. Passava por algo que não era, que não possuía. E isso acontece também com muitos cristãos que aparentam ser o que não são em sua essência. Mas Deus, que nos conhece lá no íntimo, Ele quer nos tirar desta situação de esterilidade espiritual, porque isso é muito perigoso. E então, John Owen, de 1616, século 17. Ele escreveu sobre o pecado e o julgamento da esterilidade espiritual, afirmando que pelo menos duas coisas acontecem com quem é portador desta condição. Diz aqui o item: Jesus nos escolheu para darmos frutos. Esse é o objetivo da vida cristã. E o maior risco que nós corremos é o de parecermos que somos alguma coisa quando não somos, e de que estamos fazendo aquilo que o Senhor espera de nós quando não estamos. Então Owen escreveu que a esterilidade neste mundo tem a ver com pessoas que não dão frutos para Deus, e esta foi exatamente a maldição que o Senhor lançou sobre a figueira. Nunca mais cresça fruto em ti. Toda pessoa foi feita para dar fruto para Deus. E isso é tudo que ela veio ao mundo para fazer. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, não dando frutos para Deus neste mundo, a ruína eterna o aguarda no mundo que está para vir. E isto é irreparável. Esta é a consequência inevitável das pessoas que, passando a sua ocasião de vivificação e santificação pela palavra, são entregues à esterilidade e à ruína. O tempo de dar fruto para Deus é hoje. Esta é uma lição que nos confronta pessoalmente e nos faz refletir sobre a nossa vida. Quem eu sou em Deus? O que é que eu estou fazendo para Deus? Provérbios 29:1 diz: a pessoa que muitas vezes é repreendida e endurece, de repente, pode ser destruída sem que haja remédio. A palavra de Deus está aí para nos repreender, nos exortar, nos ensinar, nos disciplinar. E João 15:6, que foi o capítulo de referência do comentarista, diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Hebreus 6, versículo 8, ainda diz daqueles que, em vez de produzir frutos para Deus, produz espinhos e abrolhos. Diz que a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Não tem outra alternativa para quem encontra-se nessa situação. Aí, nós temos aqui um comentário
que o nosso escritor da revista trouxe de um teólogo, Wisby, onde ele diz: nós devemos nos lembrar que esse fruto é produzido para ser consumido. Não é apenas para ser admirado ou usado como enfeite. As pessoas ao nosso redor, elas estão famintas de amor, de alegria, de paz e de todas as outras graças do Espírito. Então, quando elas encontram esse fruto na nossa vida, elas percebem que nós temos algo que lhes falta. Não damos frutos para o próprio consumo, mas para que outros sejam alimentados, sejam ajudados e Cristo seja glorificado. A carne pode produzir resultados que atraem o louvor dos homens, mas não é capaz de produzir frutos que glorifiquem a Deus. É preciso desenvolver paciência, um ambiente agradável ao espírito, andar na luz, possuir a semente da palavra de Deus e ter um desejo sincero de honrar a Cristo. Realmente, esta é uma citação gloriosa. O fruto vem à existência para ser consumido, comido, servir de alimento. Portanto, precisa ser bom para cumprir os propósitos de uma vida frutífera. Mas o que pode ser observado aqui é que uma produção pode não ser boa. Tem frutos, mas não são bons. Quando nós lemos a profecia do profeta Isaías para ajudar, avisando de um tempo mau, em que a destruição aconteceria e eles seriam levados para o exílio, no capítulo 5 de Isaías, ele começa dizendo que Deus criou e trouxe Judá à existência para que ela fosse uma videira excelente. E ele fez tudo. Preparou a terra, preparou as condições, preparou a nutrição, preparou o cuidado que aquela videira precisava para crescer saudável e produzir frutos. Qual foi o resultado? Ela produziu uvas bravas. Irmãos, depois vocês leiam esse capítulo 5 de Isaías, os primeiros versículos, que é a parábola da videira inútil. O profeta Ezequiel, ele vai repetir uma parábola similar no capítulo 15. Ezequiel, capítulo 15, é um capítulo bem resumidinho, com poucos versículos, onde Ezequiel descreve a parábola da videira inútil. Então, os profetas, ao profetizarem sobre a videira inútil, está trazendo para nós um lembrete da parte de Deus. Deus nos dá tudo o que precisamos para a nossa vida e para o desenvolvimento da nossa santidade. Deus nos dá tudo o que necessitamos para sermos frutíferos e de bons frutos. Então, irmãos, vamos tomar cuidado para não produzir uvas bravas, que inclusive têm o poder de destruir as outras pessoas. Nós não fomos trazidos a este mundo para destruir ninguém, para envenenar ninguém, para trazer dificuldade para ninguém. Nós fomos trazidos aqui e estamos aqui para sermos luz, para sermos sal, para sermos tempero, para sermos alimento para essa geração de pessoas que depende dos servos de Deus para encontrar a Deus, para encontrar a vida. Amém? O tópico 1.3, Paulo vai fazer então uma descrição desse fruto, dando ênfase à importância desse fruto espiritual. E o comentarista escreveu: em contraste com as obras da carne, Paulo expõe que o fruto do Espírito é a implicação natural
de uma ação de amadurecimento na vida do crente. Se bem observado, nós podemos notar uma tríplice divisão entre as 9 qualidades do fruto do Espírito, a saber: primeiro, no nosso relacionamento com Deus teremos caridade, gozo e paz. Segundo, no nosso relacionamento com os outros, discernimos e entendemos que sejam as virtudes da longanimidade, da benignidade, da bondade. E por fim, no nosso relacionamento conosco mesmo, nós vemos desenvolvido, para a glória de Deus e para a nossa maturidade, as virtudes do fruto, que é fé, mansidão e temperança. E aí, o Espírito Santo, ele desempenha um papel primordial, essencial, indispensável no processo de crescimento e de amadurecimento e também de aperfeiçoamento. Olha, crescimento, amadurecimento, aperfeiçoamento do discípulo e da discípula de Cristo. O fiel que se converte ao Senhor e abre a sua vida para o agir sobrenatural do Espírito Santo, ele vai desenvolvendo estas virtudes do fruto espiritual, plantado no seu íntimo pelo Espírito. Ele já não é mais alguém que vive os seus próprios interesses. Ele já não é mais alguém que está movido apenas pela sua vontade. Eu costumo chamar a atenção para uma coisa que eu considero muito importante. Cristo é a vida da nossa vida. É o Espírito do nosso Espírito. Ele é o conhecimento, o intelecto na nossa mente. Ele é a vontade no nosso coração. E assim será se nós permitirmos, se nós abrirmos espaço para isso. Então não seremos mais alguém que vive segundo os próprios interesses, movidos apenas pela vontade própria. Mas quando passamos a viver segundo os padrões divinos, nós nos tornamos espirituais, servidores tanto do reino de Deus quanto aos homens, segundo os dons concedidos por Ele e as virtudes do fruto desenvolvida no íntimo. Então, viver segundo o padrão divino é viver um padrão de excelência. Não existe padrão de excelência que se equipare a isso. Nós podemos parecer excelentes para muitas pessoas nesta terra, mas nós precisamos mesmo ser excelentes para Deus. Não é algo próprio daqueles que são novos na fé, mas daquele que permitiu o desenvolvimento do fruto dentro de si. O que nós vemos aqui é que, com a conversão, o Senhor começa em nós a sua grande obra, mas o Espírito Santo, que é o Espírito da vida e que nos dota de uma nova natureza, ele passa a morar em nós. Irmãos, uma coisa que eu tenho chamado bastante atenção para os meus alunos é que nós precisamos ter uma visão mais dilatada, mais abrangente da pessoa e da obra do Espírito Santo. Nós precisamos ter um conceito bíblico, teológico exato da Trindade Divina. E aí nós vamos reconhecendo determinadas coisas e vamos nos sentindo realmente mais tranquilos, mais seguros, porque nós conhecemos em quem nós temos crido. Veja, Deus é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são 3 deuses, é um único Deus. Deus é eterno, Jesus Cristo é eterno, o Espírito Santo é eterno. Não são 3 eternos, é um único eterno. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E assim o é o Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo. Mas tem uma coisa muito fantástica que aconteceu conosco após a encarnação de Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Ele vestiu nossa pele, Ele comeu nossa comida, Ele andou no nosso chão, Ele respirou o nosso ar, Ele sentiu as nossas dores, Ele chorou as nossas lágrimas.
Ele é o próprio Deus que deixou o seu trono de glória para viver na terra dos homens, como ser humano. Mas aí, cumprindo a sua obra, ele morreu. E depois ele ressuscitou, e depois ele ascendeu aos céus. Mas antes da sua partida, ele diz para os seus discípulos e discípulas: não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito da vida, e ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Coisa gloriosa isso, sabe por quê? Porque esse Espírito Santo, que é Deus onipresente, desde a ascensão de Jesus Cristo, quando a promessa desceu no dia de Pentecostes, ele também se tornou residente. Olha que coisa gloriosa. O Divino Espírito Santo, ele reside em nós. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, eterno, santo. Mas hoje ele é residente. Ele reside em mim. Ele reside em você. Irmãos, o fato de nós termos um ser divino residindo no santuário da nossa vida, no santuário do nosso coração e da nossa mente, deveria fazer uma diferença imensa para nós que somos salvos por Jesus Cristo. Nós não estamos sozinhos, abandonados à própria sorte, não precisamos tomar as nossas próprias decisões à revelia, sem apoio, não precisamos chorar nossas lágrimas, passar pelo sofrimento sozinhos. Dentro de nós mora o Espírito Santo, que sente os nossos sentimentos, que chora as nossas lágrimas, e quando nós nem sabemos como orar, ele geme com gemidos que nem consegue exprimir, levando a Deus o que nós estamos sentindo, o que nós estamos precisando, o que nós estamos pedindo. Isso devia fazer diferença para nós. Quando ele se tornou residente, ele passou a habitar o santuário do nosso coração. Olha, pensando nisso, me vem aqui na mente um versículo que está em Isaías capítulo de número 8. Não está aqui na minha programação, mas eu vou sair um pouquinho para poder ler com vocês Isaías 8:12. Que diz: vocês não precisam ficar com medo do que está acontecendo à volta de vocês. Assim diz o Senhor com uma mão forte e me ensinou: não ande pelo caminho desse povo. O povo sem Deus está andando por um caminho que não é seu, que não te pertence. Não ande pelo caminho desse povo. E tem mais: não precisa ter medo. Não chame de conjuração, de conspiração, de conluio, tudo aquilo que esse povo está chamando de conjuração. Não temais o seu temor. Não tenha medo daquilo que as pessoas desta geração estão morrendo de medo. Nem fique assombrado. Há um Deus no céu que está vendo todas as coisas e nunca perdeu o controle de nada. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro, então Ele vos será um santuário. Olha que magnífico, Isaías 8:14, Ele vos será um santuário. Ele estará morando dentro do santuário do seu coração, e isso faz toda a diferença para nós. Então, ainda haveremos de pensar que é essencial um amadurecimento espiritual, de modo que o sadio relacionamento com Deus seja suficiente em todo o tempo e sob quaisquer circunstâncias. Por quê? Porque vão haver aqueles momentos bem esquisitos na vida da gente. Sabe, irmãos?
momentos de provações, momentos de perdas, momentos de abandono, momentos de dificuldades pessoais, momentos de problemas de saúde, emocionais, psicológicos. Esses momentos difíceis, eles chegam para todo mundo, mas com o processo de crescimento, amadurecimento, desenvolvimento do fruto espiritual, nós vamos entendendo que Deus nos é suficiente em todo tempo e sob quaisquer circunstâncias. Ok? Só com o processo de crescimento, onde começam a sobressair os traços de maturidade, as pessoas começam a fazer uma leitura coerente da própria realidade e não se deixam levar pelo fatalismo, pela depressão, pelo desespero e começa a assimilar com serenidade o que tem diante de si, sem desespero, sem ficar desnorteado. Não se entrega à ansiedade e na força do Espírito Santo prosseguem crendo, orando, esperando no Senhor, até mesmo contra toda a esperança. Então sim, Paulo deu ênfase a esse fruto espiritual porque nós precisamos pensar nele desta maneira. Ter essa visão do que é esse fruto plantado no íntimo de cada um de nós pelo Espírito Santo desde a conversão. Vamos passar então para o segundo tópico? Agora começa a avaliação do nosso relacionamento com Deus. Essa é a questão do fruto. Ele avalia os nossos relacionamentos com Deus, com as pessoas e conosco mesmo. Então vamos pensar no tópico 2, nosso relacionamento com Deus. Na tríade da divisão das 9 virtudes do fruto do Espírito, a primeira é o nosso relacionamento com Deus, composto por caridade, gozo e paz. Justifica-se assim que o Espírito Santo aloca o amor de Deus em nossos corações, a alegria dele na nossa alma e a paz que emana dos céus em nossa mente. Então vejamos, dos componentes do fruto espiritual, o primeiro é o amor. Aí você vai seguindo nessa carreirinha, o último é a temperança, ou domínio próprio, ou autodomínio. Essa é uma trajetória bem complexa, mas é vital. Estudando sobre o fruto espiritual, muitas vezes nós pensamos que talvez não seja possível alguém chegar neste nível de tê-lo bem formado e amadurecido dentro de si. Mas essa é a possibilidade que a Bíblia nos oferece. O fruto espiritual, produzido pelo Espírito Santo na vida do crente, ele vai operar essa transformação grandiosa de dentro para fora, permitindo mudança de vida e também a conformação aos padrões divinos de santidade. Me vem à memória, então, essa distinção que a gente já fez no início sobre frutos e dons, chamando a atenção que o fruto desenvolvido, ela é a marca do caráter lapidado. Então, vejamos aqui, 2.1, amor, a maior de todas as virtudes. Se você está seguindo estas lições e estudando o conteúdo desta revista, você estudou na lição de número 10 sobre o amor como caminho mais excelente, sobre o amor como fundamento dos dons. Mas na lista dos dons, nós não temos o dom do amor. Mas 1 aos Coríntios nos apresenta o amor como fundamento de todos os dons. Sem o amor, não há sentido para a manifestação dos dons. Ou os dons são permeados, fundamentados no amor, ou eles serão apenas um barulho vazio e sem sentido. Mas, quando se fala de frutos,
o primeiro que vem é o amor. Por quê? Porque o amor é a maior de todas as virtudes. O comentarista traz aqui uma citação de Champlin, Russell Norman Champlin, onde ele escreveu que o amor como fruto, além do amor ao próximo como expandido em 1 Coríntios 13, também precisa incluir o amor a Deus, porquanto sem este a vida espiritual não terá sentido e nem fruição. Entendemos que o amor aparece em primeiro lugar na relação das virtudes, pois nenhuma das outras virtudes do fruto do Espírito é possível sem o amor. O amor abre a via para todas as outras virtudes vindouras. Como que nós poderemos desfrutar de paz e alegria sem estarmos imersos em amor? Assim podemos dizer que o amor é a maior de todas as virtudes, pois todas as outras particularidades do fruto do Espírito Santo estão, de certa maneira, ligadas a esta virtude. A feliz impressão que nos dá é que o crente que possui essa virtude, esse é que tem os seus passos dirigidos pelo Espírito Santo. Não tem como você ser uma pessoa virtuosa se a primeira e a maior de todas as virtudes na sua vida não for o amor. Então, nós vimos, na lição passada, uma lição inteira sobre o amor como fundamento, mas o que a gente está vendo aqui é que ele é o carro-chefe das outras virtudes. Tendo, é possível que a gente obtenha os outros, mas o oposto também é verdadeiro. Vejamos que nós muito falamos sobre amor na aula passada. Aliás, esse foi o assunto da aula passada, O único assunto da aula passada foi sobre o amor. E a gente falou muito dele como a base, como o substrato, como o regulador dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Mas sempre, sempre haverá muito o que dizer sobre este assunto. Por quê? Porque o amor como um dom divino é gerado em nós pelo Espírito Santo e deverá ser cultivado em nós também com a ajuda divina, para que nós possamos embasar e permear todos os nossos relacionamentos com Ele. A presença do amor espiritual promovido e sustentado por Deus é uma evidência de que estamos caminhando com Cristo e também nos dá a certeza da vida eterna. Então, o amor a Deus deve nos conduzir a um estilo de vida aprovado por Ele. O cristianismo é uma forma religiosa que se fundamenta no amor, no grande amor de Deus que enviou o seu Filho à Terra, conforme João 3,16, Gálatas 2,20, Romanos 12,10, 1 João 4,21. Então, nós vemos que a queda do ser humano não encontrou Deus desprevenido e sem condição para resgatar a humanidade. Esse nunca foi o caso. Deus já tinha previsto um plano de salvação antes mesmo da criação do ser humano, visto que Ele tudo sabe e o seu amor é imensurável. E na pessoa bendita do seu Filho Jesus o Cristo, Ele nos deu tudo e Ele continua nos dando tudo no que diz respeito à nossa vida, à nossa santidade, como está descrito em 2 Pedro 1,3. Veja, o sangue de Cristo nos salvou, a palavra de Deus nos dá vida e o amor incondicional desenvolvido no nosso íntimo como fruto espiritual são as causas primárias e essenciais da nossa vitória daqui até na eternidade. Uma vez tendo recebido essa preciosa dádiva e estarmos salvos, agora nós precisamos moldar a nossa vida e o nosso caráter a um comportamento redimido e santo, vivendo o que pregamos.
O amor do amado, o amor de Jesus Cristo nos esclarece em todas as coisas e nos dá condições de prosseguirmos em santificação e honra até o fim, preservando essa bendita salvação. Mas uma coisa que a gente percebe, né, irmãos, é que para algumas situações particulares nós precisamos mesmo de ter essa virtude do amor sobrenatural plantada em nós pelo Espírito Santo. Porque a diferença do cristianismo para todas as outras religiões é que todas elas pregam o amor de alguma maneira, mas apenas o cristianismo nos dá uma lei, nos dá um mandamento de que nós precisamos amar até os inimigos. E fazer isso não é uma coisa simples, nem tão pouco fácil. Há pessoas que são amáveis por natureza, elas são fáceis de amar. E há outras que, ainda que não sejam nossos inimigos declarados, são pessoas muito difíceis de serem amadas. Pessoas egocentradas, altivas, orgulhosas, elas trazem muita dificuldade para a nossa espiritualidade nesse sentido. Mas o Espírito Santo diz para mim e para você que Ele mesmo nos ajuda a amar quem quer que seja, com o amor que é dele, não com o amor natural, humano, que nós já temos ou não temos naturalmente. É um amor divino que Ele coloca no nosso coração para nós devotarmos até para aquelas pessoas que não fazem caso de nós, até para aquelas pessoas que trabalham contra nós, até para aquelas pessoas que não estão investindo no nosso progresso e que às vezes nos trazem tanta dificuldade. Essa é a excelência do amor, fruto espiritual, plantado dentro de nós pelo Espírito Santo. Nós não sabemos como nós vamos conseguir amar determinadas pessoas. E às vezes a gente até diz, eu respeito porque é autoridade, eu respeito porque eu preciso respeitar, mas eu ainda não amo como eu deveria amar. Aí a gente ora e pedindo a Deus misericórdia, porque o Espírito Santo é que nos dá o amor que nós necessitamos para devotarmos a quem quer que seja. Isso não depende da pessoa, do que ela é conosco, do que ela faz conosco, depende de nós e da nossa relação com o Senhor. Bem, o segundo item fala de gozo, da alegria que emana de Deus, e diz assim o texto da revista. A palavra grega chara, que traduzimos por gozo, satisfação ou alegria, é a que nós encontramos no texto sagrado. Esse termo bíblico não constitui uma alegria originária das coisas terrenas. Todavia, no correto relacionamento com Deus, veja, no correto relacionamento com Deus, Paulo nos adverte que devemos nos alegrar no Senhor. Segundo Strong, essa virtude pode ser traduzida como ficar extremamente contente. Só desfruta dessa virtude aquele que tem intimidade com Cristo, já que este fruto é despontado na vida do crente de modo sobrenatural. É algo que independe das circunstâncias. O gozo de viver nas mãos de Deus garante uma satisfação eterna. Veja aqui, a alegria de uma pessoa quando está firmada apenas neste mundo, ela é uma emoção passageira. Mas a alegria do crente se torna um sentimento permanente na medida em que se revela como um poderoso fruto do Espírito Santo desenvolvido nessa vida. E, se não for assim, o que vai sobrar para você mesmo sendo crente é só tristeza, é só aborrecimento, é só murmuração, é só chateação. Isso significa, gente, que tendo o fruto do Espírito Santo desenvolvido no íntimo, já tendo entrado nesse caminho do amor cristão, nós vamos então passar pelos mesmos percalços que todo mundo passa.
viver as mesmas dificuldades que todo mundo vive, chorar e sorrir como todo mundo. Mas a nossa alegria, ela está no Senhor. Ela independe das circunstâncias, e uma certeza nós temos: seja o que for de ruim que está vindo em minha direção, vai passar. Vai passar. Eu tenho um Deus que guerreia as minhas guerras e que me conduz em vitória por meio de Jesus Cristo. Nós vamos passar com Cristo e certos da vitória, e por isso nos alegra. Veja, o fruto da transformação, ele se desenvolve no mais profundo ser interior, e ele vai ocorrendo de dentro para fora, é o que já dissemos, né? Uma vez tendo plantado dentro de nós essas sementes, nós então estaremos habilitados para expressar o Senhor em nossa vida por meio do Espírito Santo. Apenas esse divino professor dentro de nós fará fluir do interno para o externo aquilo que pode tocar o nosso espírito, como também o espírito daqueles com os quais nós nos relacionamos de diversos modos. É isso que vai convencer a mente e o coração, e é isso que vai proporcionar transformação de vida. Muito nós teríamos a dizer a respeito desse fruto espiritual plantado no íntimo, que produz alegria como uma das suas virtudes. Bem-aventurado é a lista que Jesus dá lá no Sermão da Montanha. Feliz é, e ele vai fazendo uma descrição de quem é verdadeiramente feliz, dando aí uma passada, né? Trafegando aí pelas Escrituras, nós vamos encontrar muitas referências desta alegria. A Bíblia nos diz que o crente é feliz porque ele está salvo. Salmo 51:12. O crente é feliz por todo o bem que o Senhor lhe faz. 1 Reis 8:66. O crente é feliz porque ele não se prende a nada dessa vida, e ele pode doar generosamente, voluntariamente. 1 Crônicas 29:9. O crente é feliz porque ele tem uma mesa preparada pelo Senhor, e dela ele tira tudo o que precisa para prosseguir. Neemias 8:10. O crente é feliz pela expectativa de ter as suas lágrimas enxugadas e o seu problema resolvido. Salmo 35. O crente é feliz porque ele é livre e pode chegar-se ao altar de Deus diretamente, presencialmente. Salmo 43:4. O crente é feliz porque Deus lhe dá a condição de trabalhar e viver uma vida digna e honrada, suprindo as suas próprias necessidades e dos seus. Mas a grande questão é: mesmo que a situação humana não favoreça e as circunstâncias sejam adversas, como você poderá ser fortalecido por esta alegria que vem do Senhor? E a resposta é: quando esta alegria for uma virtude do fruto espiritual que cresce dentro do crente para a glória de Deus, esta não é uma alegria natural desta terra, mas ela, plantada dentro do fiel, vai produzir um contentamento inexplicável. A coisa pode estar do jeito que tiver, que você está feliz com Jesus, está gemendo, está chorando, está sofrendo, mas está contente, está satisfeito por aquilo que Deus fez e tem o gozo da salvação, um gozo que jamais lhe será tirado. Ok? Então vamos à nossa terceira virtude desse tópico 2, que é a paz. Uma condição necessária para florescermos em união. O termo paz tem a sua raiz na palavra grega eirene, que significa concórdia, harmonia, reconciliação. Essa palavra eirene, ela é uma tradução da palavra shalom do Antigo Testamento. Assim, a paz que o fruto do Espírito Santo proporciona está bem distante da paz que o mundo almeja.
Esta paz que o Espírito promove no coração do crente faz com que, em meio aos vendavais da vida, ele possa estar em paz. Esta é a paz que excede todo entendimento, segundo o apóstolo Paulo. Esta paz só é encontrada quando o crente passa a andar pelo Espírito, porque a paz é fruto de uma vida repleta do Espírito. Eu me lembro de Isaías, no capítulo 26, verso 3, onde o escritor sagrado escreve: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E aí nós lemos Filipenses 4:7, que diz que a paz de Deus excede todo entendimento, está acima da nossa compreensão, mas ela é poderosa para guardar o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Só Deus faz isso. E então, irmãos, nós vamos ver que nós já tivemos oportunidade em outros momentos de estudar este assunto, né? Mas para experimentar esse tipo de paz, é preciso conhecer a Deus e buscá-lo de todo o coração. Ao mesmo tempo que a pessoa experimenta o toque sobrenatural do Eterno e transborda de contentamento. Para viver a quietude do coração que foi serenado por Deus, você precisa estar numa jornada de intimidade com Ele. Ninguém é influenciado por aquilo que não conhece. É só quando você conhece a Deus, é que você anda com Deus, é que você vive e tem momentos de intimidade com Deus, que você vai conhecendo a Deus e se permitindo ser transformado por Ele. Veja que o autor Philip Keller, ele nos escreveu que na vida cristã é de grande importância observar que na maioria dos casos as pessoas mais serenas, mais confiantes e mais capacitadas para enfrentar as complexidades da vida são as que se levantam cedo diariamente para alimentar-se da palavra de Deus. São as que não abrem mão do seu momento devocional. E na quietude das horas matutinas, elas são guiadas às águas tranquilas, onde bebem a própria vida de Cristo, suprindo-se dela para passar o dia. E isso não é mera figura de linguagem, é uma realidade prática. Nas biografias dos grandes homens e mulheres de Deus, reiteradamente indicam que o sucesso da sua vida espiritual é atribuída ao seu momento devocional, que eles observavam particularmente pela manhã, ali sozinhos, quietos, aguardando a voz do Mestre. Nós somos mansamente guiados para um lugar de águas tranquilas. Nós sempre vamos sair destas horas de meditação, reflexão e comunhão com Cristo mais revigorados na mente e no espírito. Ali nós matamos a nossa sede e o coração é tranquilamente saciado. Nós encontramos paz nesses lugares de serenidade. Quando o indivíduo começa a trabalhar na busca do amadurecimento do fruto do Espírito Santo, ele então vai conhecer essa paz sobrenatural. E quem conhece essa paz não quer ficar sem ela nunca mais. É promessa. Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Eu não dou ela para vocês como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Também João 16:7 ele diz, todavia digo-vos a verdade, vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu o enviarei. Então fica claro nesse texto que o derramamento pentecostal do Espírito Santo só ocorreria depois que Jesus Cristo voltasse para o céu. O que de fato aconteceu. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes iniciou
plenamente a dispensação do Espírito Santo, e com ele veio todas as virtudes procedentes da sua pessoa e a possibilidade de nos apossarmos divinamente daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Irmãos, a paz, fruto do Espírito, diz respeito a algo mais sublime, a algo mais duradouro do que aquilo que nós conhecemos como tranquilidade, serenidade, confiança e descanso. Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz no que tange a nossa reconciliação com Deus. O pecado nos condenou à destruição e à morte, e por isso tirou a possibilidade de qualquer paz na criatura humana. Mas Jesus Cristo, através do seu sacrifício vicário, nos legou a vida e o nosso retorno para Deus, e por isso o salvo está em paz. Ele encontra essa paz. O que a paz, fruto espiritual, oferece é descanso permanente. Ela é um sentimento íntimo e profundo de sossego, vivenciado pela pessoa, independentemente dos acontecimentos que a rodeiam, resultado de uma escolha pessoal de estar com Deus e de uma busca genuína por viver a plenitude do Espírito Santo. Então, nós vamos entendendo que nós vamos passar por muitas dificuldades nesta vida, mas com um adequado relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai nos transportar para um estado de ânimo onde nós encontraremos amor, alegria e paz de um modo que nós nunca imaginamos antes de ter Jesus na vida. Mas o último tópico vai falar agora um pouquinho do nosso relacionamento com o próximo. E diz assim a nossa lição: é notório que a ação do Espírito Santo na vida do discípulo de Cristo visa não apenas a edificação e aperfeiçoamento do mesmo, mas que cada discípulo esteja devidamente capacitado para um relacionamento saudável, edificante e abençoador com o seu próximo. Então, o estudo da Palavra de Deus vai nos levar ao ponto exato do entendimento de que a nossa adequada e saudável comunhão com Deus é que abre as portas para os demais tipos de relacionamento que deveremos de manter ao longo da nossa vida. Quando a comunhão com Deus está comprometida, aí nós não teremos o adequado desenvolvimento das virtudes do amor, da alegria e da paz. E certamente os outros relacionamentos seguirão no mesmo curso. Na medida em que o nosso relacionamento com Deus vai ganhando substância, profundidade e amadurecendo, os nossos relacionamentos interpessoais tendem a melhorar exponencialmente. Estando bem com Deus é muito mais fácil para estar bem com o próximo, independentemente de quem seja esse próximo. Então vejamos o primeiro dele: longanimidade, suportando as contrariedades do próximo. Veja que, se bem observado na Bíblia, a longanimidade tem a definição de paciência, tolerância e constância. Essa virtude concede aos discípulos de Cristo a capacidade de suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outrem. Não é exagerado afirmar que ser longânimo é suportar a má conduta dos outros contra nós, sem sermos dominados pela ira, pelas explosões de raiva e por sentimentos de vingança. Então pensa aí, faz uma avaliação na sua própria vida e veja se isso já se tornou uma verdade para você. Veja se isso já te influenciou a esse ponto de ser provocado, de ser contrariado e até mesmo de ser prejudicado. E ainda assim
você manter uma postura íntegra, uma postura santa, uma postura longânima. Longanimidade, nós podemos dizer, é paciência que não acaba mais. Então, mesmo quando estamos vivendo uma situação difícil com o nosso semelhante ou com uma circunstância de vida, às vezes você está há tanto tempo vivendo uma dificuldade que você já não está suportando mais e quer se ver livre dela a qualquer custo, mas aí o Espírito Santo entra, desenvolvendo essa virtude da longanimidade no seu coração para te dar graça, para suportar todas as contrariedades e viver uma vida em alto estilo com Deus, né? Longanimidade é a virtude de suportar com firmeza contrariedades. Por extensão, ela vai dizer respeito à paciência, à resignação com que se suporta estas contrariedades, malogros, dificuldades e etc. Bem, a paciência em si, ela é uma virtude humana. Qualquer um pode ter, mas longanimidade só com a intervenção de Deus. Ser longânime envolve posicionamento. Eu quero, eu não sou, mas eu quero ser. Senhor, eu tenho sido estourado muitas vezes. Eu tenho reagido mal muitas vezes. Mas eu quero mudar isso, eu preciso mudar isso. Eu preciso ter esta maturidade para encarar de frente o meu problema e assumir uma posição aprovada pelo Senhor. Então eu preciso da sua intervenção na minha vida. A gente pode dizer que impaciência é sinal de imaturidade e também de intolerância. Provérbios 14, 29 diz que o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. E aí nós vamos estudando esse assunto e revendo a nossa própria situação em relação a isso, e podemos dizer que a longanimidade, fruto do Espírito, nos proporciona uma visão abrangente de todas as coisas, e com reverente paciência nós vamos desenvolvendo a condição de nos submetermos ao senhorio de Cristo. O comportamento longânime, ele é de grande ajuda, de grande valia na hora de enfrentar as mais severas dificuldades. Suportar as contrariedades do próximo, os reveses da vida com um espírito longânime é obra de Deus, e nós não conseguiríamos isso de outra forma. Veja que, se nós quisermos ver alguma grande transformação acontecendo em nós e através de nós, é necessário que esta importante virtude espiritual comece a se desenvolver de dentro para fora. Por quê? Porque a falta de controle sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, sobre as palavras, sobre as ações, pode fazer com que a pessoa perca a cabeça rapidamente, agindo impulsivamente. Mas ao aceitarmos a Jesus como nosso Senhor, nós passamos a viver em novidade de vida. Entretanto, o processo de conversão não anula a nossa personalidade e o nosso caráter. A diferença é que agora nós temos a possibilidade de submeter o nosso ser à ação do Espírito Santo, que vai efetuando então as mudanças necessárias para que nós possamos cada vez mais ser parecidos com o nosso Senhor. E então, nós somos bem-aventurados, porque nós não somos como aqueles que não conhecem a Cristo e que por isso não têm esperança. Eles não têm esperança para o seu jeito de ser, e diz: eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas a nossa esperança, ela está bem firmada na rocha dos séculos. E esta estabilidade nos faz descansar e acreditar que, ainda que uma pessoa seja tão esquentada como uma pimenta brava,
A ação do Espírito Santo no seu íntimo vai ser como a água fresca do Espírito Santo, que vai serenar o ânimo. E assim, debaixo da graça de Deus, nós vamos todos sendo transformados de glória em glória. Amém? Só Deus faz isso. Não existe terapia nesta terra tão poderosa a este ponto. Então, nós passamos a segunda virtude em relação ao próximo, que é benignidade. Benignidade e bondade são duas virtudes irmãs. Nós poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. A benignidade na vida do crente o torna uma testemunha do amor de Deus. Eu digo isso por não haver dúvida de que o discípulo de Cristo deve expressar benignidade por onde passar. Claro, está claro que esta é uma virtude evidenciada na vida da igreja quando existe o perdão. Este pensamento se faz em virtude de o perdão ser um dos maiores desafios da vida cristã, pois provoca abdicar do nosso eu. Nós poderíamos parar aqui, focar no perdão, trabalhar a questão do perdão, que seria o resultado prático da benignidade, mas nós precisamos mesmo chamar a nossa atenção para o que é benignidade, fruto espiritual. E aí, benignidade e bondade carecem de uma diferenciação inicial. Benignidade é o fruto do bem. Benignidade é o fruto do bem plantado no íntimo. Bondade é o fruto manifestado em atos. Planta-se o bem, a benignidade, sai bondade, em atos de bondade. Nós temos também uma outra distinção que nós fazemos, a palavrinha mal. Se é mal com L, é oposto ao bem. Se é mal com U, é oposto ao que é bom. E o mal com L entrou na história da raça humana através do primeiro homem que caiu na rede do engano, do agente do mal, o diabo, e então praticou o pecado de rebelião contra o Criador. Desde que o mal com L entrou na história humana, o ser humano se tornou mal com U, que é o oposto de bom. Então, ao perder a sua condição de benevolente, o ser humano se tornou mal. E aí nós temos inúmeros versículos que vão falando sobre a excelência da benignidade como um atributo divino comunicável ao ser humano. Apenas Deus é benigno e bom em sua essência, perfeitamente, mas Ele comunica conosco e nos permite desenvolver esta virtude, principalmente a partir do momento em que o fruto espiritual é plantado no mais íntimo do nosso ser. Bem, nós vemos aí uma manifestação desta benignidade na parábola do samaritano, em que ele encontra um homem no caminho, por aquele caminho passou o sacerdote, por aquele caminho passou o levita, mas apenas o samaritano optou por fazer o bem. Aplicou ali a benignidade no seu comportamento. E aí, nós temos nessas muitas referências bíblicas a respeito da benignidade, os motivos pelos quais nós podemos e devemos nos tornar benignos, segundo as Escrituras. Mas, sem o Espírito Santo morando em nós, a prática do bem ela se torna algo instável, pragmático e utilitarista. Isto significa que o homem natural pratica o bem quando lhe é conveniente e lhe traz algum retorno. Mas praticar o bem segundo Deus, isso somente com a ajuda do próprio Deus. Bem, o que nós ainda temos aqui para pensarmos este assunto? É que
Gálatas 6,10 diz que enquanto temos tempo, devemos fazer o bem a todos. Quanto ao prejuízo pessoal, quando nós nos empenhamos na prática do bem, isso é sempre uma possibilidade de nós não termos retorno e às vezes ainda ficarmos com prejuízo. Mas quando lemos Lucas 10, que é onde está contando para a gente essa parábola do samaritano, Lucas 10, do versículo 25 até o 37, o versículo 35 diz: E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo mais o que gastar eu te pagarei quando voltar. Na verdade, aquilo que em primeira mão parece um prejuízo, tirar o que é seu para dar a um desconhecido que certamente nem irá reconhecer o feito, pode parecer para as mentes capitalistas modernas um prejuízo. Mas entendemos pela palavra de Deus que não é. A vida e a graça que Cristo transmite aos que o aceitam produzem amor, misericórdia e compaixão pelos necessitados. E, na verdade, quem assim procede não está nada preocupado com o retorno positivo. Ele está preocupado em fazer o bem, servindo a Deus segundo o seu mandamento. Então, vejamos aqui, caminhando já para o último tópico, que nos fala sobre a bondade. Mas, pensando ainda um pouquinho, os atributos de Deus são essas qualidades que podemos atribuir e aplicar a Ele. E indica os vários aspectos inerentes ao seu caráter. Deus é a fonte de todo bem. O amor que emana de Deus tudo espera, tudo suporta. Por quê? Porque Ele é benigno. Por isso mesmo, investido deste amor que nos torna benignos, nós então adquirimos a capacidade de perdoar incondicionalmente, que foi o que o comentarista chamou a atenção. Cabe a nós permitir o desenvolvimento dos atributos divinos em nós pelo Espírito Santo, que fará isto visível pelo amadurecimento do fruto. Então, até para perdoar como convém, segundo o mandamento bíblico, eu preciso ter um fruto vivo e ativo dentro de mim. Por último, bondade, a destreza do amor. E aí, diz o comentarista, uma coisa é desejar fazer o bem e outra coisa é concretizar esse desejo. Por quê? Bondade é o bem em ação. Bondade não é o mesmo que benignidade, porque bondade determina uma ação mais imediata nas relações interpessoais. A bondade, é a prática do amor também sem expectativa do retorno. Você teve o fruto do bem, você se torna benigno e por isso esta benignidade se transforma em atos de bondade. Definindo a palavra bondade, podemos afirmar que se trata de um substantivo feminino originário do termo latino bonitate, com os seguintes significados: qualidade de bom, disposição natural para o bem, benevolência, brandura, indulgência, boa índole, cortesia, favor, mercê. Tá vendo? Tudo isso são ações. A igreja é, ou deveria ser, um reino de justiça e fraternidade, traduzindo com propriedade o reino de Cristo entre nós. Mas uma coisa que precisamos ter muito claro, seja para cada pessoa individualmente ou cada pessoa inserida no corpo de Cristo, que é a igreja, pensando no indivíduo e na coletividade. Praticar a bondade nem sempre é entregar coisas materiais aos necessitados, mas sempre é estar disposto a oferecer algo que mudará as suas vidas. Através de boas ações biblicamente aprovadas, porque existem muitas boas ações que não passam pelo crivo da palavra de Deus,
Através das boas ações da Igreja de Cristo, muitas pessoas são abençoadas e a recompensa também vem em forma de bênçãos sem medidas. A generosidade nos constrange a repartir e a atender à necessidade do nosso próximo. Mas dar coisas materiais aos outros não é confirmação de beneficência. Porém, em Cristo nós experimentamos a bondade do Senhor personificada, porque o próprio Cristo, Ele é o nosso bom pastor. João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Lamentações 3:25, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Salmo 23:6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Porque o Senhor é bom, eterna é a misericórdia do Senhor, Salmo 105, e assim vai, uma infinidade de versículos nos falando sobre a bondade do nosso Deus. Se a nossa função ao desenvolver o fruto espiritual é nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, então certamente o que nós vamos adquirindo com o passar do tempo e com o amadurecimento do fruto é essa capacidade de ser bom segundo as Escrituras, que na verdade é aquilo que faz com que a gente abra mão do eu. Então, pensando nessas 3 virtudes essenciais do fruto do Espírito Santo, plantado no íntimo do fiel redimido e regenerado, longanimidade, benignidade e bondade, nós vamos perceber que estas 3 características, elas são de grande relevância e elas são responsáveis pelo bom relacionamento que o cristão desenvolve para com Deus e o seu próximo. Isto significa que em muitos momentos nós haveremos de abrir mão de nós mesmos para sermos longânimos, benignos e bondosos. Mas uma vez que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós não podemos nos relacionar com ninguém fora dos padrões bíblicos. Apenas um correto relacionamento com Deus e a sua palavra nos garantirá as condições necessárias para sermos o que precisamos ser para com Deus, para com os outros. Então, irmãos, assim, terminamos este assunto de grande relevância que está posto para nós nesta lição. Ser bom pode, para muitos, parecer um sinal de tolice, mas pessoas boas, elas não são tolas. Pessoas boas são especiais. O nosso Criador em todo o tempo se mostrou bom para a humanidade. Então, ser bom é desafiar todos os conceitos pregados pela cultura moderna que emana a sua essência. Mas o servo de Deus, a serva de Deus, mantém a sua postura íntegra e boa de acordo com aquilo que aprendeu com o seu Cristo e que está sendo trabalhado no seu íntimo pelo Espírito Santo. Amém? A conclusão diz que quando o crente permite que o Espírito Santo atue na sua vida, ele o habilita com algumas virtudes, produzindo o seu fruto, para que este possa andar na condição de filho da luz. Então, irmãos, que esta lição maravilhosa possa nos permitir enxergar a nossa própria vida pelos olhos de Deus, para verificar se o fruto do Espírito em nós está encontrando terreno fértil para se desenvolver em todo o seu potencial no nosso interior. Por quê? Porque está em nosso domínio permitir que ele se desenvolva ou retraia. Ter o Espírito Santo não é ser totalmente submisso a ele, mas este é o único caminho para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Só assim nós seguiremos numa direção excelente.
A submissão e a rendição total ao Espírito Santo nos garantirá uma vida plena, uma vida satisfatória em todos os sentidos. Amém? E imagina uma vida com amor, com alegria e paz, que também consegue ser longânime, benigna e boa. Só Deus faz isso. E assim terminamos esta lição. Vamos continuar ainda esse assunto no próximo domingo e você é nosso convidado especial para estar aqui, não falte. Se possível for, faça todo o esforço para estar presente na sua sala de aula. Não havendo condição, nós estaremos novamente aqui, através das redes sociais da nossa igreja, conversando com você, refletindo com você, trazendo algo da parte de Deus para a sua vida e que o Santo Espírito ache terreno no seu coração para fazer crescer o fruto espiritual que te dará condição de ser mais espiritual, de ser mais humano, de ser pleno e completo em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Oremos. Deus Todo-Poderoso, ao findar mais essa lição de reflexão, nós precisamos entender, crer e querer que este fruto bendito se desenvolva em nós, de dentro para fora, e transborde em ações aprovadas que faça com que as pessoas reconheçam que a nossa vida é uma comida boa para se comer, é viável, é saudável, é realmente algo onde eles podem se espelhar e buscar aquilo que necessitam para a sua existência. Estenda a sua mão sobre nós e nos transforme, Espírito Santo, naquilo que o Senhor mesmo quer que sejamos para louvor da sua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém?